Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Hoje eu subi à tribuna, é impossível não discutir mais essa decisão do TRF2, que expediu o novo mandado de prisão dos deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi. Elencando, em primeiro lugar, a falta de competência da Assembleia Legislativa para expedir um alvará de soltura. E, em segundo lugar, que a Assembleia Legislativa havia extrapolado na sua decisão que, além de soltar os parlamentares, suspendeu qualquer possível suspensão que seus mandatos pudessem estar sendo submetidos. Decisão que o TRF não havia tomado até aquele momento, na sexta-feira. Bom, acho que essa decisão do TRF, ela é um termômetro da gravidade da nossa crise institucional. As estruturas do Estado do Rio de Janeiro foram tomadas por grandes esquemas de corrupção e nós temos, mais do que um governo, um projeto de poder que se mantém à revelia de toda a nossa democracia. Luiz Fernando Pezão, que nessa semana apareceu em novas delações premiadas, inclusive com um destacado recebimento de propinas e uso de caixa 2 durante a campanha eleitoral, é um governador cassado. Foi cassado pelo TRE, pelo colegiado do TRE. E só não vai deixar o cargo porque o ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, não vai colocar em pauta o julgamento dessa situação que o governador recursou junto ao TSE. Porque se fosse votado no TSE, ele ia ser cassado novamente. Porque as provas que levaram à decisão do TRE para a cassação da chapa Luiz Fernando Pezão e Francisco Dornelles foram muito sólidas, mostrando que à medida que o governo negociava contribuições financeiras para a campanha eleitoral de 2014, bondades eram publicadas no Diário Oficial, com prolongamento de empréstimos, aditivos em contratos e etc. Agora, a cúpula do PMDB na Assembleia Legislativa foi presa. E a peça do Ministério Público Federal, ela traz um conjunto de elementos muito difíceis de serem desmontados, porque aponta diretamente para posições discutidas no âmbito dessa Assembleia Legislativa e no âmbito da política estadual do Estado do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos, aponta a ação de intermediários, vulgo laranjas, com relação muito próxima com os parlamentares afastados, sócios, parentes, etc. E conecta tudo isso fazendo uma prova de facticidade muito consistente. E a grande questão é como que essa casa e a sociedade vão reagir. Essa casa optou pela liberdade dos 3 parlamentares, argumentando que a prisão dos 3 era ilegal. Por quê? Porque não teria se configurado flagrante, situação em que pode, segundo a nossa Constituição, levar à prisão de um parlamentar. A gente sabe que hoje muitos juristas têm sustentado a tese do flagrante por crime continuado. Essa é a tese que embasa a denúncia do Ministério Público Federal, de que os 3 deputados presos continuavam praticando crimes, inclusive se beneficiando do seu mandato para o exercício dessas práticas. Não tem discussão de foro, porque o foro que nos julga foi respeitado. A discussão é de imunidade parlamentar. Se caberia ou não defender os mandatos desses parlamentares a partir desse cenário jurídico. Nos pareceu que a decisão
foi acertada devido à sustentação da peça do Ministério Público Federal. Por isso, a bancada do PSOL se posicionou favoravelmente à manutenção das prisões. Isso não significa que não devam ser respeitados os direitos legítimos à defesa de cada um desses deputados que foram presos. Isso não significa que devam ser respeitadas as prerrogativas de cada parlamentar. Mas a gente não pode viver uma realidade onde o parlamentar pode praticar ilícitos sem que seja impossível que ele responda por esses ilícitos se ele possui o apoio da maioria dos seus pares. Aí a gente viveria não uma situação de garantias individuais e garantias constitucionais. A gente viveria uma situação de distorção, transformando a importante imunidade parlamentar para que cada um de nós possa exercer o nosso mandato de forma reta, sem medo das nossas opiniões, sem medo de defender os nossos posicionamentos, em impunidade aos parlamentares, o que absolutamente não é desejável e não fortalece a democracia. Hoje, com essa decisão do TRF, esse parlamento é tensionado a entender melhor qual é o limite das suas competências. É cabível que um deputado saia daqui com uma decisão do plenário diretamente para a Secretaria de Administração Penitenciária para soltar os parlamentares presos, ou isso deveria passar pelo Tribunal Regional Federal, lugar onde saíram os mandados de prisão? É cabível que a segurança dessa casa, junto com a Guarda Nacional, impeça que um oficial de justiça ingresse nessa casa para fazer valer uma decisão judicial que mandava que a sessão plenária fosse feita com as galerias abertas? Não é cabível. Não é cabível, e esse tipo de ação tensiona os frágeis limites da nossa democracia. Uma parcela da população olha para a política, olha para o parlamento e diz: são todos iguais. Eu gostaria de dizer, não são todos iguais. Uma parcela do parlamento não participa, não compactua, não compõe com as engrenagens que hoje fazem com que uma parcela do Estado brasileiro, do Estado do Rio de Janeiro, sirva a esquemas de corrupção que não são simplesmente desvios morais. São engrenagens que fazem com que o nosso Estado favoreça a minorias fortemente poderosas econômica e politicamente. Esse caso da FETransport é muito ilustrativo. O preço da passagem, a péssima qualidade dos transportes, a inibição do governo do Estado em investir em alternativas ao transporte rodoviário, o ocaso que os moradores de Niterói e de São Gonçalo sofrem com a tragédia que é o serviço de barcas, a tragédia da expansão do metrô, que demora para sair, quando sai errado, que é para não mudar de fato a matriz de transporte no Rio de Janeiro, é para continuarmos presos à matriz rodoviária. Quantas dessas decisões não foram tomadas à luz da pressão dos barões do transporte no estado do Rio de Janeiro? Agora, o que essa casa tem a obrigação de fazer é cuidar da sua agenda. É, primeiro, estabelecer comissão de ética para apurar as denúncias feitas contra esses 3 parlamentares. Eles presos ou não, como foi a decisão dessa casa, que em algum momento será respeitado, eles presos ou não, têm que responder pelos crimes que estão sendo acusados. E mais que isso, essa casa tem que responder ao que aquelas acusações trazem com relação à agenda que foi aprovada ou que foi omitida aqui nessa Assembleia Legislativa. Vamos votar o projeto do deputado Eliomar Coelho, que define controle público da bilhetagem eletrônica, para que o bilhete único não possa mais ser manipulado e permitir o pagamento de propina. Vamos votar os projetos que estão nessa casa, que dizem respeito ao transporte aquaviário,
antes que saia o edital de licitação e a gente não tenha aprovado uma legislação que aperfeiçoe o papel do transporte aquaviário para que ele possa, de fato, ser uma alternativa de transporte na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Eu quero colocar em votação aqui o meu projeto que trata da linha social em Charitas. Acho que é fundamental. Eu quero colocar em votação aqui o debate sobre a criação da linha em São Gonçalo. Vamos debater, porque o governo não pode continuar destinando recursos através do bilhete único para financiar a FETranspor, enquanto a população do estado do Rio de Janeiro sofre com os resultados desse cartel em relação promíscua com as entranhas do estado do Rio de Janeiro. É necessário uma agenda que tenha capacidade de dialogar com a população, de enfrentar esses esquemas para que a democracia no estado do Rio de Janeiro seja estabelecida. E para concluir, senhor presidente, é fundamental que seja trazido ao plenário dessa casa o pedido de impeachment do governador Luiz Fernando Pezão, que juntamente com a instalação das CPIs, que vão apurar as isenções fiscais, a máfia nos transportes e a crise na saúde pública do estado do Rio de Janeiro, podem permitir uma atuação independente da Assembleia Legislativa que enfrente os esquemas de corrupção e nos tire dessa crise de tão grave que está corroendo a nossa democracia. Hoje, a blindagem dos esquemas de corrupção que está acontecendo pelo Parlamento Nacional e pelo Parlamento dessa casa são tão graves para a nossa democracia quanto os abusos dos controladores, dos operadores da justiça que passam por cima de garantias constitucionais e liberdades individuais. Não podemos ser lenientes com nenhuma dessas posturas e, por isso, é fundamental que essa casa cumpra a sua agenda e enfrente esses esquemas.